A literatura é isso, a literatura ela provoca todos esses sentimentos. Mas para além do efeito estético, ela vai provocar raiva nos racistas, orgulho em quem se identifica com os meus ideais. É inevitável. Eu tô pronta pro que vier. Eu queria contar uma coisa que é interessante. Eu passei muito tempo guardando muitas coisas. Eu guardei infância, guardei adolescência, guardei um monte de coisas que aconteceram comigo. E quando eu cheguei na universidade, eu comecei a ver uma réplica de algumas coisas que aconteciam comigo em outras pessoas, em livros que eu lia. E eu fui ganhando coragem, juntando tudo que eu anotava, que eu observava, porque tudo que eu tenho hoje é fruto de observação. E eu comecei a escrever, e não parei mais de escrever. Eu comecei a escrever, e não parei mais. Então, a impressão que me dá quando eu olho para as coisas que eu escrevo, para a evolução das coisas que eu escrevo, das coisas que eu me permito ler todos os dias, eu chego à conclusão que não tem um final, não tem um caminho. Talvez seja mais importante pensar no processo, na caminhada. É batidérrimo isso, né, de é o caminho, não é o final, mas é bem por aí mesmo. Eu acho que é a caminhada. E eu me sinto mais forte, eu sinto que outras pessoas leem o que eu escrevo e se identificam com essas vivências também. Então eu começo a acreditar que o mais importante, o mais interessante seja o caminho, e como esse caminho tem sido trilhado. E como eu me vejo amadurecendo em algumas situações de escrita, de leitura, de feitura do texto poético, e como eu me sinto amadurecendo com isso. Mas o que é mesmo ser poeta? A gente vive, a gente vivencia, cada pessoa vive uma situação de uma forma diferente, e eu acredito e preservo muito a questão das subjetividades. A gente tem formas e ângulos diferentes de entender e de enxergar as coisas, e como a gente vai traduzir isso? Durante muito tempo eu não sabia que as minhas escritas da adolescência, aquilo era poesia. Depois que eu comecei a estudar, depois que eu vi na universidade o que era poesia, falei, pá, então isso que eu escrevia era poesia? Eu não sabia que eu estava fazendo poesia? Mas por que é tão diferente do que se diz consagrado pela literatura brasileira, então? Se é poesia, por que não se parece com o que eu vejo de outros autores que eu estudei na escola e que eu vi tão diferentes na universidade, que eu vi retrabalhados, repensados, revisitadas e revisitados dentro da universidade? Então eu estou até hoje sem saber o que é poeta. Eu prefiro pensar no que é poesia, que é a forma que a gente enxerga, que é de que maneira a gente traduz em texto poético aquilo que a gente observa, e de que forma é que a gente entende essas verdades. São as nossas subjetividades que nos fazem poeta, talvez seja isso. Quando eu era criança, eu vi em algum lugar uma história de que borboleta tinha vida curta. E isso se parecia muito com os meus amigos que morriam muito rapidamente, os meus conhecidos que morriam na periferia muito rapidamente. Enfim. E eu guardei isso comigo, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 6 ou 7 anos de idade, apareceu no fundo da casa de minha tia, coladinho com a casa de minha avó em Paripe, onde eu morei durante um tempo, eu vi uma borboleta linda, enorme, né? Aí, o primeiro impulso que eu tive foi colocar a borboleta dentro de uma lata. Eu achei que eu podia colocar a borboleta dentro de uma lata. Porque se ela tinha uma vida breve, talvez eu conseguisse preservar. Eu tinha 7 anos de idade. Eu achava que eu podia preservar a vida da borboleta se ela estivesse dentro da lata. Mas, na verdade, ela morre mais rápido, obviamente, que ela vai morrer mais rápido. Eu estou cerceando o voo dela e não fazia a menor ideia de que eu estava fazendo isso quando eu era criança. Mas... E por isso eu fiz um poema pensando nisso, inclusive. Mas a ideia da borboleta não é só a questão da metamorfose que tanta gente fala, é para além disso. Eu penso na vida curta, eu penso numa vida cheia de impedimentos, numa vida que tem tantos cerceamentos, tanta violência. Ela tenta alçar voos altos e não consegue. E imagine uma vida curta e com tantas esquinas ainda para dobrar. Então é bem parecida com a minha vida também, com a vida de tantas pessoas que passaram no meu caminho. A borboleta tem beleza, tem jardins, tem possibilidades, é tão fotografada, tão vista, tão celebrada. Tem uma simbologia espiritual também muito bonita e vive tão pouco, né? É um paradoxo quase que perverso, né? A borboleta ela tem tudo a ver com todas as vidas que querem
um caminho longo, que querem uma passagem marcante, mas que acabam sofrendo esses cerceamentos na fala, na vida ceifada muito cedo. Então a borboleta, ela representa muitas pessoas, ela representa a minha, representa tantas outras mulheres. Não deveria ser assim, né? Tem tanta beleza, tem tantas possibilidades, que não deveria ser assim. O poema, eu não sei como é que todo mundo produz, obviamente, cada um tem sua forma de produzir. Mas há quem produza um pouquinho todos os dias, há quem junte tudo como eu costumo fazer. O meu processo de escrita é assim, eu junto tudo, eu observo, eu vejo filmes, eu leio livros, eu vou vivendo e de repente eu sou assaltada por uma imagem, por uma situação que me deixa inquieta, e aí eu me tranco em algum lugar e aquilo vai ser pauta para 200 poemas e vou escrever tudo de uma vez só. E vou passar 3 meses depois sem pegar em computador, sem pegar em celular, sem pegar em nada que produza palavra para fazer poesia. Então depende muito de como é que cada um produz. Esse tudo é válido, tudo não é válido, depende muito do seu objetivo de escrita, do mundo, de como você percebe o mundo, de como o mundo se mostra para você, de qual é a oportunidade que você tem diante do mundo e o que você está fazendo com aquela oportunidade. Então eu acredito que tudo que se escreva dentro de um objetivo, dentro de uma vontade, de algo que lhe move, sim. Obviamente que sim. Para mim a poesia é muito mais do trato das palavras e como você trabalha aquela ideia que você teve, aquela inspiração, ou se é fruto de muito trabalho, enfim. Para cada um é um conceito muito diferente, muito particular. Mas eu acredito que tudo seja válido, respeitando aquele trato todo especial que a poesia merece, para que realmente tenha o tal do efeito estético que todo mundo fala, que cause a perplexidade, que cause o espanto. Então eu acredito que sim. Bom, eu penso que a poesia, ela pode sim ter uma utilidade, ou ela pode não ter utilidade nenhuma, e não me sinto em cima do muro em falar isso não, porque são muitas formas poéticas, são muitos poemas diferentes, são muitas cabeças diferentes pensando poesia. Então eu acredito que para quem escreve, sim, para quem escreve tem sempre uma utilidade, porque ali estão as nossas perspectivas do mundo, ali estão as nossas inquietações, ali estão as formas que a gente escolhe de trazer, de mostrar para o mundo que a gente pensa. Porque não vem me dizer que ninguém quer, eu não queria ser lido, eu não quero, não, eu só quero colocar no papel. Todo mundo quer ser lido. Se a gente escreve, se a gente publica, se a gente recita, a gente quer ser escutado, obviamente. Então, não poderia ser de outra forma. Mas tem um propósito para quem escreve, e a questão da recepção, ela vai variar muito. Ela pode ser a salvação da vida de alguém, quando alguém lê aquilo, se identifica e encontra perguntas, enfim, saídas, se é que há alguma saída. E outras pessoas vão ler o mesmo texto e vão dizer para que isso serve, o que é isso exatamente. Mas eu tenho certeza que a poesia tem, sim, um porquê para quem faz. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu sou uma mulher negra e eu vou escrever sobre tudo que me atravessa enquanto mulher negra. Não quero escapar disso sob hipótese alguma. E me vejo livre para escrever aquilo que eu quiser escrever. Então eu vou escrever sobre as minhas vivências, sobre as vivências que eu observei. Eu vou escrever sobre experiências que eu tive, eu vou escrever sobre a minha vida, sobre outras vidas, mas dentro de um espaço de liberdade. Então, o que eu me vejo, quando eu escrevo, eu vejo uma mulher, uma poeta que passou por vários momentos na vida, que vivenciou coisas diferentes e que reuniu tudo isso em escrita poética. Isso pode se traduzir na chamada poesia negro-brasileira, um título muito adequado, em poesia erótica, em qualquer coisa, porque seja lá o que for que eu escreva, o que eu vejo é que sempre será uma mulher negra escrevendo, uma mulher preta escrevendo. Enquanto mulher preta, livre que sou, porque me dei essa liberdade e me dou essa liberdade todos os dias quando eu invado qualquer lugar que eu acho que eu posso invadir com a minha poesia, então eu me vejo escrevendo numa primeira fase. Aliás, eu nunca nem contei isso pra ninguém. Numa primeira fase da minha vida, eu comecei a escrever sobre experiências religiosas dentro de terreiro de Umbanda com a minha família. E eu nunca mostrei isso pra ninguém. Tinha muitas coisas sobre Preto Velho escritas, sobre minha mãe Oxum, muitas coisas escritas que eu não mostrei a ninguém.
e deixei guardadas. Então, a escrita a literatura erótica, ela começou a surgir com alguns autores que eu li depois da universidade, durante a universidade, né? Lá para o final do meu curso. Então, o que eu vejo é que eu tive várias fases diferentes de escrita. Elas podem bater papo em momentos diferentes da minha vida, e minha obra sempre vai constar, meus livros, onde eu falar, onde eu escrever, sempre vai ter uma poeta preta escrevendo literatura erótica, escrevendo sobre literatura preta, escrevendo sobre o que eu quiser escrever. Enquanto vierem possibilidades, enquanto vier a vontade da escrita, tudo que atravessa a minha vida vai aparecer. E aí está a religiosidade, aí está falar sobre os encantados, está falar sobre pretas, sobre pretos, sobre a minha vida e sobre as vidas que atravessam a minha vida. Porque eu acredito que a poesia é o meu espaço de fala, é um dos meus espaços de fala e é um espaço de liberdade que eu me dei. E dentro desse espaço eu vou falar sobre o que eu quiser. Eu consigo ver alguma resistência, né? Algumas pessoas perguntarem, um estranhamento talvez seja a palavra, e algumas pessoas perguntarem, mas por que não era literatura erótica e agora é literatura... Não existe era literatura erótica e agora é outra literatura. É tudo. E é o que mais eu conseguir escrever e o que mais eu quiser escrever, eu vou escrever. Bom, a minha relação com literatura, ela começa com música. Desde muito pequena em casa, meu pai e minha mãe, eles sempre me apresentaram coisas muito legais de música. As primeiras coisas que eu escutei de música quando eu era criança, me lembro muito de Gilberto Gil. Meu pai falava, esse cara é importante, esse cara trouxe o reggae para a Bahia de uma forma que ninguém nunca fez e tal. E eu gostava muito das letras, mesmo muito pequena, eu gostava muito das letras. E de Vinícius de Moraes, por causa da produção infantil, aquela coisa toda e tal. Mas assim, eu consigo ver um espaço longo depois para me relacionar novamente com a poesia. E na escola. Mas eu achava muito estranho, porque eu já desconfiava que o que eu escrevia quando eu era adolescente poderia ser poesia, mas destoava tanto do que me falavam na escola que era poesia, que por vezes eu achava que eu estava errada. Então isso que eu faço não deve ter nada a ver com poesia. O que a professora fala é outra coisa. Poesia deve ser outra coisa, que não tem nada a ver com o que eu estou escrevendo. Eu não sabia que eu já estava sendo violentado, na verdade, com autores que em nada me representam e que em nada falam do meu povo e que muito pouco tinham a ver com o meu processo de escrita, salvo algumas exceções. A minha relação com literatura, na verdade, não só com poesia, eu via Drummond, né, poesia. Eu fiquei muito assustada quando eu li Graciliano Ramos pela primeira vez na escola. Quando a professora passou Vidas Secas pra gente ler, né, no ensino médio, eu fiquei assustada, travei durante muito tempo, como era descrita a situação daquelas pessoas, aquela coisa de dar secura na garganta. Nossa, que agonia que me dava quando eu era adolescente, quando eu li aquilo. E aí eu comecei a perceber que a relação com a literatura começou a ficar mais estreita, porque eu comecei a perceber que o que eu lia me causava algum efeito, né? Eu me lembro que quando eu estava saindo do ensino médio, a coisa mais significativa que eu vi foi um livro que eu tenho aí, até hoje eu guardo, que é um livro de Jenny Guimarães, chamado A Cor da Ternura, que era a história de uma menina negra e como ela se relacionava com a família e como era essa relação dela com a professora e da forma como a professora falava de personagens históricos e como isso era captado por ela, enfim. Quando eu já tinha muita vontade de ser professora, eu queria muito ser professora naquela época, me identificava muito com as disciplinas de linguagens. E quando eu li esse livro, atrelado ao que eu já sentia, ao que eu lia de poesia e de literatura, eu falei, poxa, eu quero fazer isso, mas não quero fazer de outra forma. Eu quero fazer com a representatividade que eu sinto quando eu leio Jenny Guimarães, entendeu? A escrita é algo que me causa muito prazer e muita agonia também. Porque eu escrevo do que eu gosto e eu escrevo do que eu não quero ver mais. E eu sinto que eu sofro enquanto eu estou escrevendo algumas coisas, mas sinto extremo prazer e felicidade quando estou escrevendo outras. Mas tudo sou eu, na verdade. Porque a gente é prazer, a gente é agonia, a gente é felicidade. E essa inquietude, que é o que move a gente a continuar escrevendo. Então, cada vez lendo mais, porque a gente sabe que é vício mesmo. Você começa a ler e não para nunca mais. Você percebe que está viciado quando você vai dormir, né? Aí larga lá a leitura no meio e aí acorda, não, eu vou terminar, eu vou lá, vou voltar para ver o que tem. Nós não temos crítica, nós não temos oportunidade. Tem tantas outras coisas que vêm antes da crítica, dentro da poesia. Porque eu não sei se todo mundo enxerga a poesia. Você fala em poesia na Bahia, poesia no Brasil, enfim.
Eu vejo que falta muito mais oportunidade do que crítica. Precisamos da crítica, de uma crítica respeitosa, não uma crítica apaixonada, porque eu vejo muito críticas apaixonadas que não tem nenhum embasamento teórico, que não tem uma verdade teórica naquilo ali. E eu vejo as pessoas muito envolvidas emocionalmente com aquilo que elas estão, com o texto que elas estão lendo, e muitas vezes pouco respeito com o poeta. Mas eu acredito que falta muito mais oportunidade. Tem muita gente boa na cidade que escreve muito bem e que as pessoas não fazem nem ideia de quem seja. Eu não sei se o objetivo dessas pessoas é que elas se tornem de fato conhecidas. Eu não sei qual é o objetivo de cada poeta. Eu acredito muito que todo mundo quer ter sua obra lida e respeitada. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas eu acredito que, além da crítica, de uma crítica justa, honesta, menos apaixonada, a gente precisa mesmo de oportunidade. Eu queria que as pessoas pudessem ver pelos meus olhos também aquilo que eu tenho observado ultimamente na cena da poesia baiana. E que as pessoas enxergassem que tem muita gente boa que não tem oportunidade por causa de machismo, por causa de racismo, de preconceitos diversos que acabam excluindo poetas fantásticos desse processo. Eu vejo folhetos, eu vejo divulgações de eventos de poesia na cidade e eu sinto falta de muitos nomes. Eu sinto falta de muito. Tem muita gente que aparece sempre, tem gente que não aparece nunca. E eu fico me perguntando, mas onde é que estão essas pessoas? O que estão fazendo? Eles não veem, eles não são vistos, eles são invisibilizados mesmo, apagados dentro desse processo. Então eu me preocupo muito mais com essa visibilidade positiva, com esse direito de fala, com essa oportunidade de ocupar os espaços que muitos poetas não têm. Têm capacidade, são brilhantes e não são vistos. Vou te dar um exemplo bem simples, Calila das Mercês, um nome muito importante para escritoras negras da Bahia. Vem desenvolvendo um projeto muito interessante que tem esse título, Escritoras Negras da Bahia. E ela vem fazendo essa pesquisa, e outras mulheres também, outras pesquisadoras com ela, para conseguir esses nomes de escritoras negras baianas. E ela tem um site, tem a página no Facebook que é movimentada e ela mostra. Eu apareci nessa página pelas mãos de uma também escritora, também preta. Eu sou professora de escola particular, trabalho com ensino médio e um dos livros que eu adotei para trabalhar com a primeira série do ensino médio é o Água Negra e Outras Águas, Lívia Natália. A gente leva a gente. É muito interessante, muito triste notar que não exista um interesse coletivo por alguns nomes que são muito importantes. Lívia Natália é brilhante, ela chega onde ela quiser. Mas a gente sabe que a gente faz por nós, aquela história do nós por nós, funciona muito. Eu gostaria que funcionasse de outras formas. Eu gostaria que todos os olhares atentos para a literatura, esses que colocam brancos, hétero, homens na frente na livraria, no mostrador da livraria, todos os livros lá, os internacionais, os nacionais, colocasse também as mulheres pretas e lessem a gente. Mas a impressão que eu tenho às vezes quando eu vejo tantos nomes bons ocultados, é que eles nem estão no trabalho de ler. E aí a importância da crítica, porque quando a gente é lido de maneira honesta, de maneira justa, muitas de nós vamos. Porque nós somos boas no que nós fazemos. E o nós é proposital. Eu estou falando de todas nós, mulheres pretas, que escrevemos. Então, falta uma leitura que não seja preconceituosa, que vai demorar muito tempo para acabar, e a gente está batalhando por isso. A gente está batalhando pelo término disso. A gente sabe que é complicado, e a prova disso é que eu fui chamada por uma mulher preta. Eu vou publicar pela editora de um homem preto. Então, quem além de nós nos enxerga, de fato? Eu sei que muitos vão ler, é um risco, a gente escreve, a gente deixa o livro para as pessoas lerem. A gente sabe que pode ser interpretada de várias formas diferentes, que vai receber todo tipo de crítica, mas eu acho que só o fato de ser lida, e de ser lida com alguma justiça, com algum respeito, vale o trabalho. Eu quero que as pessoas saibam como eu me sinto enquanto mulher preta, como é o mundo pelos meus olhos, como é o mundo escrito pelas minhas mãos, como é que eu enxergo esse mundo. E quero ser respeitada dentro da minha escolha para a construção do meu texto poético. Eu quis fazer dessa forma, eu acho que dessa forma é importante, é interessante, e eu quero ser lida com respeito. Eu sei que muita gente vai ler e vai dizer que
que não é importante, ou enfim, a gente vai ouvir mil coisas. Eu tô preparada para tudo. Eu sempre tô preparada para tudo. A gente vive, a gente nasce, a gente sai todos os dias, a gente dá a cara a tapa na rua o tempo todo. Ser preta é dar a cara a tapa todos os dias pra racista e ser ovacionada e aplaudida porque se identifica com os nossos ideais, e eu já estou muito acostumada com isso. Mas eu não quero que seja assim. Eu quero ser ovacionada, eu quero que me aplaudam enquanto mulher preta, não enquanto Vânia Mello, mas eu quero ser respeitada e aplaudida, antes de tudo, como mulher preta. Eu quero ser respeitada dentro dos meus objetivos, das minhas escolhas poéticas. Eu quero que a minha literatura chegue onde ela tiver que chegar. E sei que vou causar espanto, felicidade, tristeza, revolta. Quando eu estou escrevendo, eu não tenho medo de nada. Se eu estou escrevendo é porque eu perdi o medo. Eu tinha medo quando eu me calava. Quando eu estou escrevendo, eu estou falando das minhas subjetividades, eu estou falando do que me inquieta, eu estou falando do que eu estou vendo, mas se eu estou escrevendo é porque eu perdi o medo. Não tenho medo quando eu estou escrevendo. O medo morre quando a gente decide escrever. O medo é antes. Depois está escrito, pô, acabou o medo. Aborto. Minha primeira memória de borboleta é mantê-la dentro da lata. Às vésperas do voo, ainda flor lagarta. O dia mataria primeiro, não teria fevereiro, não teria mais nada. Salvei-a do caos, mantive-a intacta. Pré-borboleta morta dentro da lata. Existe uma boa vontade em ler a gente, porque a gente só precisa ser lida para eles saberem que a gente é boa. A gente só precisa ser lida. Então, acho que a partir do momento que começarem a ler, a partir do momento que haja uma crítica honesta, uma crítica justa, eles vão ver, eu falo do mercado editorial, eu falo em todo mundo que separa nomes para que essas pessoas apareçam nos eventos literários de um modo geral. É claro que nós estamos aparecendo mais do que aparecíamos antes, depois de tanto tempo, a gente já escreve há muito tempo. A gente precisava aparecer em algum momento, mas eu percebo que a maior parte das vezes a gente aparece por nós mesmas. Nós é que nos damos as oportunidades quando a gente encontra uma mulher preta que também é escritora, alguém, um preto, uma preta que é escritor também, que está envolvido com o mercado editorial e que quer ler a gente. Não, vem aqui, vamos lá, vamos trabalhar a oportunidade. Então, quando a gente tem essa oportunidade, a gente acaba tendo visibilidade positiva e tendo a oportunidade de contar as nossas próprias histórias.